Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson, temporada importante de política. A gente está entrando agora, julho, agosto, setembro e outubro, e a gente tem esse papel aqui no IELCast de passear em todas as áreas, em todos os nichos políticos, para levar até você uma oportunidade de conhecer mais os seus candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito por todo o nosso estado do Piauí, do Maranhão, do Ceará, e esse é o nosso compromisso, né, Kilson? Com certeza, o exercício da democracia. É verdade, você está muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Mostra aí o... Exclusividade, tá aqui, ó. Exclusividade Noroeste. Eu encontro onde, Kilson? Piauí, Maranhão, Ceará, nas lojas Noroeste. É isso aí, olha, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like, é muito importante. Vamos rumo aos mais de 1 milhão de inscritos do IELCast. Já passamos aí dos 125 mil inscritos só lá no YouTube. Se a gente somar todas as redes aí facilmente hoje, a gente atinge mais de 3 milhões. Ultrapassa, sem sombra de dúvidas, de inscritos, né? De inscritos. Então, obrigado. Ativa o sininho, dá o like, o que é muito importante. E se você consome qualquer uma dessas marcas aqui atrás, dá essa moral pra gente, que é muito importante. Eles nos ajudam a fazer aqui o IELCast, né? Com certeza. Dê essa moral pra gente aí. Gráfica GSJ agora. Você vai Alô, Maurílio, hein? Você vai fazer o seu material gráfico, vai lá. Fale com o Maurílio, toda a equipe, né? Ele ajeita um precinho maravilhoso, espetacular, né? E entrega. E é ligeiro, viu? Rápido. O homem fez um investimento tamanho do mundo agora. Né? E vai fazer aquela fezinha no seu time preferido. Ah, já sabe, né? Esportes da Sorte. Vale muito a pena. Enfim, em todos os nossos patrocinadores e apoiadores aqui do IELCast. Hoje o bate-papo é com um cara que tem uma proximidade, uma intimidade, um respeito muito grande mesmo, do lado do empreendedorismo. É uma das suas, se não a principal bandeira. Ele já tem 3 mandatos de vereadores na capital e sempre se portou muito fortemente nesse aspecto de cuidar do pequeno, do médio e do grande. Na pandemia, acabou sendo um dos principais players, um dos principais jogadores e personagens na situação fecha comércio, abre comércio, e que muita gente, Firmino foi a prova sem trocadilhos, viva disso, de como ele tinha uma ótima gestão e acabou perdendo para, talvez, um excesso que não se sabia ainda como lidar com o Covid-19 à época. Mas ele, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores legítimos representantes do empreendedorismo em Teresina. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Respeito a Aloysio Sampaio, seja bem-vindo. Aqui é o IELCast. Prazer estar aqui, Yeldson, Kilson. Para mim é uma honra aqui estar trocando aqui um bate-papo aqui com você. A gente chama de hora-bar, né, Kilson? Hora-bar, importante. É bom dialogar. Mais ou menos essa é a apresentação, tá certo? Tem alguém empreendedor assim, obviamente eu sei que existe, mas essa veia empreendedora veio de quê, de quem, quando? Do meu avô, né? Meu avô era um comerciante, cidadão que teve uma trajetória de vida, faleceu aos 95 anos, e eu herdei o nome dele, né? Ele era um comerciante daqueles, assim, muito... que o nome dele valia muita credibilidade, ficou conhecido no segmento de água, de poços tubulares em Teresina, e, assim, eu era muito próximo dele e acompanhei isso muito perto. Desde pequenininho mesmo, assim? E eu também sou comerciante, né? Sim. Eu sou empresário, sou empreendedor, e sei as dores que tem. Eu estou político, mas sou empreendedor. Então eu sei exatamente as dores que tem. Você consegue dividir esse tempo bem? Consigo. Tiro o terno 1h30 da tarde, coloco uma calça jeans. E vai pra... E aí vai. Aí tem o segundo tempo, que é o tempo do negócio, né? E tem um terceiro tempo, que é o tempo das visitas, né? O tempo de você estar ali na comunidade ali. E tu concorda que política mesmo é uma grande paixão, né? Não tem... tem que ter vocação, né? É uma coisa assim. Na minha família, por incrível que pareça, eu sempre fui apoiado, eu nunca fui estimulado. Qual a diferença? A diferença é que eles não queriam que eu fosse político. Eles me apoiam, porque família tem que estar junto, é fundamental. Mas pela minha mãe, pelo meu pai, talvez eu não fosse político. Queria que cada vez mais se tivesse no empreendedorismo. A vida do político é uma vida muito dividida. É uma vida muito, assim... a gente tem que estar presente em todos os lugares. A gente dá satisfação
da nossa vida, a gente se expõe muito, então assim... Você faz muitas concessões, né? Muitas. Quem veste a camisa faz concessões. Sem sombra de dúvidas. Ainda com o teu avô, acredito de cara já, você é um dos maiores espelhos de vida, né, para você. Política se confunde muito com comércio. Você faz política no comércio, da forma de tratar, de como lidar. Sem sombra de dúvidas, ele é um dos maiores exemplos que você tem de como gerir gente, de como cuidar de gente. Na realidade, meu pai, né? Meu pai, assim, meu avô era comerciante, mas assim, essa veia da política, meu pai, sem ser político, meu pai ocupou alguns cargos públicos, né? Meu pai foi secretário de saúde do estado, meu pai foi presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, meu pai foi senador da República, sem ser político, né? Pela competência técnica que ele tinha. E eu, ainda pequeno, eu fui muito próximo do Freitas Neto, né? E, assim, eu não aprendi a gostar de futebol e aprendi a gostar de política. Então, assim, hoje, assim, eu sempre acompanhei política de muito perto. Vou contar aqui um detalhe. Eu ontem encontrei com uma pessoa de São João da Fronteira. Aí eu disse, estive em São João da Fronteira quando o Manel Dantas era o prefeito de lá. E eu tinha 12 anos, 11 anos, então eu já acompanhava uma agenda. Já lembrava daquilo ali. Então, assim, isso sempre teve na minha vida. Tanto é que eu me formei, eu sou advogado por formação, eu comecei a trabalhar como representante comercial, comecei a ganhar meu dinheiro. Quando eu entrei na política em 2008, eu já tinha uma bagagem, eu já tinha adquirido algumas coisas, já tinha... o que eu quis comprar com o dinheiro, eu já tinha naquela época. Mas né? A paixão da política... Mas a paixão da política... Quando eu te perguntei sobre o teu avô, o papel dele, porque, obviamente, na formação do seu pai, ele teve um papel preponderante. Sim, meu avô, na realidade, era um cidadão de origem do interior, um cidadão simples. Não foi, assim, um cara, assim, mega, né? Mas era um cara muito sério. Teve 10 filhos. E todos os 10 filhos sempre viveram ali, todo mundo gravitando em torno dele. E uma vez eu fui, inclusive, tive uma viagem que eu fui com ele, e ele puxou e pagou a conta com um cheque, né? E já não se recebia muito cheque. Imagina hoje, né? E aí o cara pegou e voltou, né? Dizendo que não recebia o cheque, mas que tinha visto que a conta dele era de 1938 e a partir daquele momento ia tirar uma fotografia do cheque e ia receber o cheque como exceção, porque ele nunca tinha visto uma conta tão antiga no banco. 1938. Né? Só para dar um detalhe, a turma de hoje, mais digital, não entende do que a gente está falando. Então eu vou dizer, no cheque, quando você tem conta aberta em tal ano, desde tanto. E isso traz uma segurança para o comerciante. Lógico, né? Tanto é que ele foi, assim, o presidente do Banco do Brasil. No Brasil, né? Do Brasil, veio aqui dar talvez o cliente mais antigo vivo, né? Caramba! No banco. Então, assim, para mim aquilo ali era muito, sempre foi muito uma referência, entendeu? Quando eu entrei na política, quando eu fiz o meu primeiro trabalho, tanto é que eu tive uma votação na época de 3.198 votos, sem ter lideranças políticas. Eu não tinha trabalho na comunidade. O meu trabalho era o trabalho das pessoas que eu já tinha como cliente, era a minha família trabalhando por mim, mas eu não tinha... Seus líderes, como não tinha lideranças hoje, não tinha liderança. Era a galera mais próxima mesmo, né? Família. Família, amigos. Pô, mas muito voto muito na primeira eleição. Muito voto. Mais de 3.198 votos. Tá maluco. Muita coisa, hoje, o cara tem galera se estapeando para ter essa votação hoje. Tomara que eu ainda tenha de amigos. Não, vai. Eu acho assim que a gente faz um trabalho assim muito dedicado às comunidades, às lideranças. Sacerdócio. Né? Mas assim, eu sempre mantenho aqui entre meus amigos também, batizado de boneca. É sempre para mim um compromisso, né? Tem aquela história que o político batizado, aniversário, se me convidar, eu vou. Entendeu? A não ser que eu não possa ir. Como é que é essa posição, por exemplo, da tua esposa de te acompanhar em tudo isso? Como é que vocês fazem essa divisão, cara? Ela não aguentou. Ela me largou por conta já? Mentira, cara. O casamento já foi embora por conta da política. Chegou num ponto de verdade que, assim,
eu não abria mão dos meus compromissos e houve realmente problema em casa. E não é o primeiro, né? Eu acho que também não vou ser o último, sem sombra de dúvidas nenhuma. Eu te falo porque família é muito importante. Apesar de nesse ter aspecto. um grande respeito, assim, por ela, tem 2 filhos, a família dela tem uma relação muito próxima, mas de fato a política... Cara, é muito importante você falar sobre isso. Assim, a política, ela é assim, porque eu acho que a partir do momento que a pessoa não se torna cúmplice daquilo ali, não entende essa caminhada, não caminha junto, se torna muito difícil. Porque você tem que abrir mão de um sonho, né? Eu sonhava em ser político, eu sonhava em poder participar da vida do meu município. Para mim, o hino de Teresina, o hino do Piauí, toca o coração, né? E eu também, assim, família para mim sempre foi uma prioridade. Então, a separação foi realmente uma coisa dolorosa, né? muito dolorosa. Então, hoje né? Assim, eu tenho uma referência em casa. Meus pais são muito bem casados, meus avós. Eu toquei nesse assunto sobre família, porque política ele nunca pode ser um sonho singular. Ou ele é coletivo, ou não funciona. Não funciona um dos dois. Ou você sai da política, ou você... Na realidade, talvez meu pai não tenha sido político, porque a minha mãe nunca apoiou, né? Porra. Então, assim, tem essas... o meu caminho foi totalmente diferente do dele. Comunicação não é muito diferente, você tem que fazer opções também. Opção, né? Mas vamos ver o que Deus... Eu entrego muito, eu sou muito católico, então eu entrego muito o nosso destino para Deus. O que tiver de ser, será. Eu sempre cumpro o meu papel como político, e Edson, fazendo o melhor possível, né? Agora, a política ela é cheia de oportunidades, né? De encontros e de desencontros. Você é casado com Teresina. Sou casado com Teresina. E com várias Teresinas. É mais fácil explicar dessa forma. Como é que deu o start de fato, da primeira candidatura? De dizer assim, chegou a hora, vamos lá. Na realidade, assim, eu tentei ser candidato em 2004. Mas, assim, achei que o partido não reunia condições para isso. E aí, em 2008, né? Porque, assim, primeiro eu dei prioridade para os meus estudos, para ter... Até porque a primeira campanha que eu fiz, eu mesmo banquei. Então, assim, aquela estrutura que tem mínima sempre foi bancada por mim. Eu nunca fiz campanha confiado em outras pessoas. Meu pai me ensinou... Meu pai ensinou uma coisa, que quando eu começava a cobrar as pessoas a participarem, ele disse, ninguém se terceiriza a campanha. A campanha é sua. Então, se você quer, você tem que ir atrás sozinho. Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi desde cedo, né? Porque tem muito essa promessa, né? Vem pra cá que eu vou te dar estrutura, e PPP. Na hora que o cara abraça, tchau. Na realidade, assim, quando a campanha embala, as pessoas ajudam, todo mundo ali. A minha família sempre foi fundamental nesse processo. É como eu disse, eu nunca fui incentivado, mas eu sempre fui apoiado. Apoiado integralmente. Na minha família, assim, no núcleo da família, nunca tiveram 2 candidatos. Eu sempre fui o candidato da família. Então, assim, aconteceu por conta deles, né? Eu nunca tive, assim, um padrinho político, muito forte, político, de pegar na minha mão e, você vai ser político. Não. Eu fui sozinho e as pessoas me ajudaram. Quando tu começa como empreendedor, o primeiro passo, qual foi o primeiro sonho como empreendedor ainda, para começar a se estabelecer financeiramente e dizer assim, não, eu consegui isso, consigo aquilo. Você se formou em Direito, obviamente, mas não ficou só como advogado. Sim, eu sempre trabalhei muito pouco como advogado. A carreira, ela serviu muito mais assim para me dar um embasamento, para me aprender algumas coisas. Hoje eu atuo muito no ramo imobiliário também. O direito ele é muito importante para isso, fazer contratos. Mas foi a vontade de tu fazer direito ou foi mais pedido de pai e mãe? O direito é uma carreira muito bacana, né? Mas teve influência da minha mãe, que minha mãe é da área do direito. Minha mãe é magistrada e sempre me viu muito bem relacionado. Eu fui muito precoce. Então, assim... A galera fala muito dos bastidores que você circulava. Com 10, tinha uma turma que me apelidava de coronel. Porque eu era um ajudante de ordem. Eu ficava, assim, numa mesa e a turma... Coronel, pega ali uma cerveja pra mim. Coronel, pega aqui uma água pra mim. Então, assim, eu fazia ali, dos amigos do meu pai, já meus primeiros amigos. Então, assim... Com quantos anos? 10 anos, 12 com anos. 10. 13 anos. De 10 anos pra frente aí, eu sempre participei de rodas políticas.
Então não tem como você ter outro tipo de conteúdo se o ambiente Eu digo muito que o culpado maior disso é o ex-governador Freitas Neto. Então, assim, antigamente tinha aquele charme, né? O governador chegava, ajudante de ordem, o carro, a chapa preta, a bandeirinha ali e o governador, às vezes, dia de sábado, ele vai comigo. E eu andava com o governador para fazer uma visita para uma obra e eu chegava ali e encontrava aquele ambiente ali de realização, de respeito, de admiração. E eu disse, um dia eu quero ser político. E aí persisti nesse sonho. Tu tem registros disso? Tenho. Eu tenho eu vou até procurar. Eu tenho uma foto. Deve ser massa. Eu tenho uma foto num hospital regional de José de Freitas, na inauguração, que é uma foto assim histórica. Porque tinha lá no mesmo palanque Mão Santa, Hugo Napoleão, Freitas Neto, assim, quase todos os políticos. E eu lá com o Bob, né? Que era meu amigo na época, que também entrou na política, mas acabou falecendo, né? O Bob Freitas. E a gente no meio daquelas pessoas ali, sonhando, eu e ele, ser político. Ele foi ser vereador de José de Freitas, eu vim ser vereador de Teresina. E vocês conversavam sobre isso? Não, vamos ser político. Vamos ser político, vamos entrar. É muito louco. Né? Quando permeia... Comungando da mesma ideia. Na mesma quando ideia. Permeia porque assim, a gente... porque hoje há uma criminalização da política e há assim, uma marginalização. Não digo nem criminalização, mas marginalização. Quando às vezes eu estou num táxi, eu estou numa coisa, e a gente começa a falar de política, eu escuto, às vezes, as pessoas criticarem muito mais do que elogiarem. Aí eu entro, eu sou político. Aí o cara se assusta um pouco. Digo, não, mas eu entrei aqui, na realidade, para fazer o bem. Eu entrei para poder contribuir. Eu moro em Teresina e contribuo, me vejo feliz em contribuir para a minha cidade crescer, para a minha cidade aumentar as oportunidades, para a minha cidade se desenvolver. Então, eu acho que isso é uma missão que as pessoas não podem perder essa essência. O que eu vejo muito hoje na política é a política se profissionalizando como um negócio, né? Tem muita gente, muito ruim. Tem muita gente que entra na política talvez não pela vocação de querer transformar, mas pela vocação de querer empreender como profissional da política. Tipo salarial mesmo. Faz a conta, é um bom negócio, fica. Cara, isso é muito louco. É muito louco, mas é uma realidade Porque hoje. o que a gente escuta desde pequeno, tu deve escutar muito que política é arte de servir. Na realidade, aí no caso seria de se servir. Eu, durante esse tempo que eu tô na Câmara, para mim, o melhor vereador da Câmara foi o Coronel Edivaldo Marques. E já faz tempo que ele saiu de lá. Para você ver a discrepância. Da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Eu sempre digo aqui, cara tecnicamente preparado. Então, assim, às vezes a gente só perdeu, me corri se eu estiver errado, muito pelo problema familiar. E assim, é porque às vezes a comunicação entre você ser um bom vereador de verdade, tecnicamente, preocupado com a cidade, e você ser demagogo, a diferença é muito grande. Então, às vezes a demagogia, ela ocupa mais o palanque. Principalmente com as redes sociais hoje. Principalmente com as redes sociais. Tem muita gente que é vereador só nas redes sociais. Sério? Sério. Ocupa mais as redes sociais do que a tribuna. E quando fala de tribuna, tu fala do geral. Não, eu tô falando assim, porque... Ser vereador só não é discussão, não. Tem muita coisa. Tem muita coisa, mas assim, eu tô falando assim, não tô querendo aqui Brasil, que a carapuça caia em ninguém. Estamos falando de Brasil. Mas assim, eu tô dizendo que ser vereador pra mim, eu sou vereador, eu não tô falando de mim, tô falando, por exemplo, do Edivaldo Marques, que foi um grande vereador, mas às vezes, assim, as pessoas jogam muito pra plateia, tecnicamente, porque assim, existem vários desafios. Ele não soube se vender. Às vezes... Também. Vamos dizer assim, né? Não soube se comunicar. Quando eu falo se vender, é de comunicar aquilo que fez. Mas assim, é porque é difícil, Yeldson, assim. Porque às vezes, por exemplo, eu sou oposição ao Dr. Pessoa. Certo. Mas às vezes, assim, você precisa sentar numa mesa e entender que aquele projeto, embora do governo, é importante para a cidade. Eu não vou ser contra o Dr. Pessoa por ser contra ele. Eu tenho que saber dialogar em cada situação. Por exemplo, a questão do centro da cidade, que nós estamos debatendo. Eu dependo do prefeito para poder revitalizar o centro. Então eu tenho que sentar na mesa com quem eu não acredito. Mas assim, sem querer jogar para a plateia, sem agredir. Então, às vezes, essa forma de fazer política... Seria mais fácil, por exemplo, você ativar o ódio ali. Jogar para... sempre ter um discurso radical, sempre ter um discurso, do contra, né?
Às vezes a polêmica, ela atrai muito mais holofotes. Mas foi muito bacana o que você falou aí de sentar para discutir. Ou seja, quando você senta para discutir, é que você quer encontrar uma solução. Tem que encontrar a solução. Não é Né? verdade? É verdade. Você não é porque você seja oposição que você tem que ser tudo contra o governo. Não é porque você seja situação que você também tem que ser tudo a favor do governo. Eu, por exemplo, você falou, eu fui da base do prefeito Firmino, tecnicamente, para mim, um dos melhores prefeitos do Brasil, mas acho que o prefeito errou na mão, na pandemia, como você acabou de falar. O prefeito, assim, foi muito severo no fechamento dos comércios. E eu busquei várias vezes. Tu chegou aqui a tentar dialogar com ele? Muito. Eu criei um grupo de WhatsApp, que inclusive esse grupo, ele ainda existe até hoje, chamado Cenário, que esse grupo eu reuni as pessoas, médicos que influenciavam o Firmino, eu reuni magistrados, eu reuni empresários, eu reuni advogados, para que a gente pudesse formar protocolos sanitários seguros para retomar as atividades econômicas. Teresina foi um dos poucos lugares que a construção civil parou. Essas obras aqui que você está vendo aqui, tanto do mercado do peixe, do viaduto, quanto aqui da João 23, essas obras já eram para ter sido concluídas se não fossem tão prejudicadas na pandemia. Até porque os insumos, eles aumentaram muito. Quando se parou, se travou, naquele tempo as pessoas não podiam ter contato, mas eram obras abertas que poderiam ter, como outros lugares, ter continuado trabalhando. Com os protocolos com sanitários os protocolos corretos. sanitários, com proteção, com máscara. Aí ele falava o quê? Ele estudou muito a pandemia e eu acho que ele exagerou muito, né? Então, assim, ele estudava muito. A pandemia, de fato, foi um negócio muito... Desafiador. Desafiador. A quantidade de mortes que teve na pandemia. Olha, eu sou bolsonarista, mas também acho que o Bolsonaro, por outro lado, minimizou muito a pandemia. Quem derrotou, talvez, o Bolsonaro tenha sido a pandemia, entendeu? Então, assim, eu acho que existia aí um meio termo na história. Nem tanta almarra, nem tanta terra. Então, assim... Por incrível para você do Brasil inteiro, Firmino era muito bem avaliado, com a pandemia caiu muito forte, perdeu a eleição. Coisa que nem se imaginava. Né? Não estou dizendo que ele estava errado totalmente, porque a pandemia, de fato, foi algo muito sério. Desafiador, né? Mas que, de fato, eu acho que ele exagerou muito. Porque quem tem sua atividade, quem é empreendedor, sabe o custo que tem ter um negócio fechado. Você não aguenta muito tempo. Não então, suporta, assim, né? é a sua vida que está toda ali naquele negócio, né? É o cara sustentar a sua família. Tudo que ele tem, ele trabalhou e colocou naquele negócio para poder o negócio ficar fechado. Quando é funcionário público, é muito bom. Volta para casa. O vereador voltou para casa recebendo o salário dele em dia. Mas o cidadão que tem uma ótica, que tem uma loja, que tem um comércio, muitas vezes ele tem que pagar o aluguel, ele tem que... E na época, dono de ponto não estava dispensando, não. Não, muitos não dispensaram. Muito pouco dispensaram. E aí é uma situação muito desafiadora. Então, assim, eu acho que a política, a gente tem que ter esse equilíbrio. E eu digo muito, para me ser político, eu não preciso de governo, eu preciso de mandato. Entendeu? Então, assim... forte isso aí. Eu tô... Você está dizendo que tem vereador que precisa o tempo inteiro do governo. Eu acho que, assim, a gente tem que... eu fui eleito na oposição com o Kleber, né? Assim, eu fui eleito, o Kleber não conseguiu chegar lá na prefeitura, mas em nenhum dia eu me aproximei do doutor Pessoa. Nenhum dia. E eu sou oposição também ao Palácio do Karnak, né? Muito embora, assim, torça pelo sucesso do governo, né? Porque eu estou dentro, antes de ser político, eu sou um cidadão piauiense, sei da capacidade técnica do governador, torço que ele acerte, né? Segurança, a gente vê aí a segurança sempre no ranking dos maiores problemas aí, vejo algumas coisas acontecendo, e assim, torço pelo governo, mas assim, não vou pro governo, eu vou ficar na oposição, porque eu sou da oposição. Mas se o Fábio, vamos hipoteticamente que o Fábio ganhe, continua na oposição? Continuo na oposição, mas posso
sentar com o Fábio. Dialogar. Como tentei sentar com o doutor Pessoa. Vou contar para ti um fato interessante. Exclusivo. Eu sempre disse que quem atrapalhou mais o doutor Pessoa foi a base dele do que a oposição. Né? E uma vez, eu fui chamado lá no Palácio da Cidade e ele me pediu ajuda. E eu falei, acabei de falar do Edivaldo Marques, que é uma testemunha disso. Eu disse, prefeito, você quer se ajudar? Pegue seus jogadores aqui e mude de posição. Coloque o coronel aqui na Secretaria de Governo. Tire seu genro, que era o genro dele na época. Porque o coronel foi presidente da Câmara, ele vai saber articular melhor. Bote aqui o ministro Henrique numa função mais estratégica. Escute mais as pessoas. O grande problema do doutor Pessoa foi que ele nem sabia fazer e nem soube delegar a equipe. E para mim, com poucas exceções, a equipe dele nunca foi uma seleção de bons gestores. Com muitos problemas ao mesmo tempo em muitos lugares. Né? Muitos lugares. Você vê aqui, por exemplo, a saúde do município. Se gasta mais de 35% de toda a receita corrente líquida com saúde, né, do município. Então, assim, você administrar um passivo desse é muito desafiador. O Firmino dizia muito que o IPTU não pagava a coleta de lixo. Nós temos com 2 anos, Yeldis, com a coleta de lixo sem licitação. O contrato de licitação ele começou em 2017, ele findou em 2022, teve 1 ano para se fazer um novo termo de referência no contrato, prorrogar o contrato, né, para poder fazer um termo de referência, para licitar de novo, e nós já estamos entrando em 2025 sem licitação. São quase 25 milhões de reais mês. Isso aí, se você for um bom prefeito, você tinha que ter feito essa licitação para poder baixar o custo disso. E dá? Dá. Eu vou te contar uma curiosidade. Eu fui secretário do Firmino 2 vezes. Uma vez nós fomos chamados para uma reunião lá na prefeitura e estava lá um slide com todas as contas de água das praças públicas de Teresina. E o Firmino comparando o mês de setembro do ano anterior e o mês de setembro atual. E tinha lá uma diferença muito grande. Ele disse, naquela praça tem um vazamento. É bom ir lá ver o que está acontecendo naquela praça. Isso é que é ser gestor. Esses gastos públicos, eles têm que serem bem controlados. E tinha? Tinha. Teve uma época que ele mandou devolver todos os caminhonetes que tinham à disposição dos secretários lá. Alugam todos carros pequenos para conter gastos. Cara, que louco. É. Que louco pro bem, né? A gente teve uma época também que nós renegociamos todos os contratos de locações de prédio da prefeitura. Eu lembro que deu uma confusão tamanho do mundo. Então, assim, ser prefeito é administrar recursos públicos. E esses recursos, eles para serem aplicados, eles precisam ser bem aplicados. Teresina é uma cidade, assim, cheia de necessidade de infraestrutura. E a gente tem que investir, mas tem que saber onde é que está investindo. Vereador Aloysio, geograficamente o centro de Teresina está a 7, 8 quilômetros do Porto Velho, muito perto. Essa revitalização do centro de Teresina, ela começa onde ou por onde? Na realidade, assim, o centro ele foi mapeado em várias zonas, né? Mas aquele miolo do centro ali, que vai ali da Miguel Rosa até a Avenida Maranhão, né? Ele, da José de Santos e Silva ali, ele é a área principal, né? Hoje nós temos quase 500 imóveis abandonados no centro. E Quantos? 500. É muita coisa. E o pior, as pessoas estão levando tudo, né? O abandono faz a violência aumentar muito, né? E o pior, a zona central é a zona de melhor infraestrutura na cidade de Teresina. Coleta de lixo, saneamento básico, a mobilidade urbana. A gente fez, o Citruscom fez um estudo agora, Yeldis, extraordinário, e detectou que 242 mil pessoas vão ao centro todos os dias. É quase 1/3 da população que ainda vai ao centro todo dia. E é porque nós tivemos um grande problema em Teresina, foi o transporte público. O transporte público já vinha numa piora e na pandemia ele degringolou, né? Então, assim, o transporte ele acaba contribuindo para piorar o centro, né?
As pessoas que Aqui não moram... tem mobilidade, O Grande Disseu, quem mora no Grande Disseu acaba Ficando por lá mesmo. ficando por lá mesmo. Se Zona não- Norte, a galera que tem comércio por lá, fica É, por lá. São antigamente- Joaquim. Antigamente, no Natal, todo mundo ia fazer as compras no centro, né? Então, assim, essa revitalização do centro, ela é uma coisa que deve acontecer em várias ações ao mesmo tempo, né? Nós mudamos agora a legislação para tornar o uso misto. Embaixo, tinha, né? embaixo, não. Assim, melhoramos para tirar a vaga de garagem, para poder, embaixo, área comercial, e em cima pode ser residencial. A revitalização das praças é importante. O retorno de algumas entidades públicas, de algumas secretarias para o centro. As secretarias, elas não podem mais sair do centro, né? Eu acho que isso é importante para poder dar o fluxo de pessoas para lá. Importantíssimo. E fazer com que essas pessoas que trabalhem lá possam morar lá, porque vão, inclusive, aumentar a sua qualidade de vida. E com um custo muito menor. Muito menor. Você imagina o seguinte, cidadão que trabalha como comerciário, que é a maior fatia dessa população, pega um ônibus e vai até o Jacinto Andrade. Ele perde 1h30, 2 horas todo dia do seu tempo para ir e voltar. E se ele trabalhasse ali, ele podia ir caminhando para casa e... 15 minutos, 15 20 minutos só em minutos casa. ou nem usar o carro, né? Às vezes, quando você viaja, você observa o seguinte, que o lugar desenvolvido é o lugar que aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo grande, eles não usam carro. As pessoas, elas têm todo o direito de comprar carro, mas o carro ele pode ser uma máquina de passeio. Você não precisa usar o carro todo. A mobilidade urbana, você tem que prestigiar o transporte E público. com detalhe, né? Os países que deram certo, eles priorizaram o desenvolvimento dos centros, principalmente os centros históricos. A Europa é prova disso. Nova York, Times Square, é um dos metros quadrados mesmo. mais caros do mundo. Do mundo, né? Los Angeles, se você parar para ver. Eu já vi vários estudos, várias palestras, tem muita coisa para ser feita, e eu acredito que dessa vez que a iniciativa privada está também vestindo essa camisa, essa bandeira, eu acredito que agora a gente vai ter isso. E qual é, por exemplo, o principal problema hoje, por exemplo, da construção civil em Teresina? Teresina ainda tem esse problema da construção civil muito grave, porque hoje você empreender na construção civil, você gasta 2 anos para aprovar um projeto. Sério mesmo? Desde você, uma consulta prévia, a um alvará de construção, uma BITS. E é um setor que mais emprega em Teresina. Então, é um negócio que a gente vem batendo desde sempre, né? E que precisa ser priorizado pelos governos. Precisa ser Tu priorizado. tem um exemplo de um case que funciona? Em vários lugares. Fortaleza, por exemplo. Funciona. A questão da autodeclaração, né? Na realidade, a gente tem que aumentar a tecnologia e permitir o que a gente já tem aqui em pequenos... o Construa Fácil, permitir que o empreendedor, principalmente aquelas obras de baixo impacto, ele possa assumir a responsabilidade dentro do Código de Postura e a prefeitura liberar já automaticamente Tipo isso. assim, vamos dar um exemplo. Eu vou fazer um condomínio aqui de 24 casas. Sim. Hoje existe uma dificuldade muito grande de aprovação de time, de alvará, de uma série de situações. Alguns estados, por exemplo, como o Ceará, o estado, no popular falando, ele dá um voto de confiança para o engenheiro, ele dá um voto... O engenheiro tem que ter uma responsabilidade técnica. Então, assim, ele vai, o arquiteto, o engenheiro, ele dá entrada no projeto que está de acordo com o Código de Postura da prefeitura, e a prefeitura já libera para ele fazer. E, no meio do curso da obra, a prefeitura vai lá fiscalizar. Se está errado, derruba, multa, prejudica aquilo ali. Isso agilizaria o quanto em Teresina? Muita coisa. Na realidade, são milhares de empregos na veia que eu entrar automaticamente, porque demora muito. A gente já simplificou algumas coisas, mas demora muito construir. Uma outra coisa também que atrapalha muito a construção é a infraestrutura que tem as SAADs, os analistas. Eu sou a favor do teletrabalho. O cara mandar o cara ir para casa e aumentar a produtividade dele. Se o cara quiser trabalhar na prefeitura, ele trabalha, ele tem que produzir. Está na hora de ter na prefeitura um negócio chamado meritocracia. O funcionário público ele tem que ter uma meta, né, de trabalho também, porque
É muito cômodo o cidadão ser concursado da Secretaria de Meio Ambiente e o empreendedor está precisando que ele analise um projeto e o cara, não, eu só vou analisar amanhã. O custo do dinheiro parado é muito grande. O cidadão hoje, para fazer qualquer empreendimento, ele depende, às vezes, de um capital externo. Ele pega um dinheiro no banco, ele precisa correr para que aquele dinheiro possa voltar e ele pagar aquela prestação. Então, Render, né? a gente tem que ter muita sensibilidade com o que empreende hoje no Brasil. Hoje, empreender no Brasil é um desafio muito grande. Muito grande. Principalmente em uma das principais pautas que é a parte que mais emprega hoje no Brasil, que é a construção civil, né? A geração de emprego ela tem que ser priorizada. Teresina, por exemplo, Yeltsin, é um polo de saúde, um polo de educação. Quando eu fui secretário de desenvolvimento, eu até desenvolvi um projeto junto com o Washington Bonfim na época, chamado Teresina Competitiva. Nós buscamos ir atrás, diagnosticar quais eram os setores que tinham maior competitividade externa. Ou seja, setores que faziam com que pessoas de fora ou que produtos fossem produzidos em Teresina e fossem vendidos fora, ou que pessoas de fora viessem consumir o produto aqui. E uma das coisas mais importantes é o polo de saúde de Teresina, que está diminuindo, está aumentando o número de médicos e as pessoas estão deixando de vir do Maranhão, do Tocantins, A gente tem comentado muito do sobre Pará. Isso é um efeito que precisa ser acompanhado pelo poder público. O poder público ele precisa criar uma estratégia. Desculpa, mas vereador, por exemplo, não pode ter sido o advento, por exemplo, da telemedicina, que possa ter diminuído? Não, aconteceram vários adventos. Inclusive, assim, o cidadão veio para cá, para Teresina, estudou aqui, voltou para Caxias e abriu uma clínica lá. Tem muito isso. Né? Assim, o polo de educação também é muito forte. Nós tivemos agora, recentemente, mais 2 faculdades que foram autorizadas a fazer o curso de medicina. Então, Piauí está formando muito médico. E muitos estão indo para o interior e os centros. Mas aí a gente tem que passar para medicina de alta complexidade. Nós temos que... o poder público ele tem que dar incentivos para que esse polo de saúde ele volte a crescer e volte a ter mais investimentos. Hoje em dia, todos os hospitais privados em Teresina estão em dificuldades. Todos? Todos. Até o hospital da Unimed com a cooperativa tem dificuldade financeira. Pela essa diminuição de procura, de demanda? Na realidade, assim, por vários fatores também. Mas o poder público tem que ter a sensibilidade, tem que incentivar. Eu acho que a gente tem que sinalizar melhor o polo de saúde, que não tá mais só no centro aqui, na Zona Leste cresceu muito. Né? As pensões, a qualificação das pensões, né? Também. Que quando eu fui secretário em 2017, Teresina tinha 800 pensões para receber pacientes de fora. E o trabalho era interessante. Além do diagnóstico, a gente trazia um olhar na mesma direção para o governo do estado e para a prefeitura, né? E trazia o Banco do Nordeste como um agente de fomento, de investimento, buscando linha de crédito para as pessoas investirem nos seus negócios. E o Sebrae como um órgão de capacitação. Capacitação de mão de obra, melhora no serviço. E eu acho que isso aí também precisa ser divulgado para fora. Eu acho que tornar a Teresina a referência, na capital de saúde, você né? que trabalha com comunicação, a comunicação é tudo, né? A comunicação ela tem que ser constante. E eu não tenho a menor dúvida que Teresina... Eu acho que nós temos que vender esse produto para fora, para que as pessoas venham em Teresina, voltem a fazer, consolide esse polo de saúde que empregava naquela época, 25 mil pessoas. Hoje? Em 2017. Hoje, você acha que o quê? Não, eu não tenho esse número atualizado, né? A gente foi em todos, na junta comercial, pegou todos os quinais que eram ligados à área da saúde e fez esse levantamento. E o número era esse. 25% tem um número considerável de... Não é à toa que todo pai sonha em ter um filho médico em Teresina. Porque ser médico era até então sinônimo de ser bem sucedido. E garantia de emprego e de conseguir o Estado, o município precisa se preocupar com isso. Bom, vereador, nós temos um grande problema que poucas soluções foram apresentadas. Problema do transporte público. Mas, com isso, vieram
É fácil de ser resolvido. É fácil de ser resolvido? É fácil de Mas ser... eu pergunto a como você o vereador seguinte. Aloysio. Nós temos o ligeirinho, nós temos o aplicativo, outras situações que foram criadas devido a esse problema do transporte público. É porque, assim, inclusive, fazendo um adendo aqui, se o Gilson me permitir, você vem de uma gestão do Firmino que brigava muito com essa situação do transporte O público. Firmino foi muito ousado no transporte público. O Firmino, assim, teve vários embates, inclusive na condição civil. O Firmino mudou o código de postura, o plano diretor da cidade. Ele fez com que até o adensamento urbano ele se desse apenas nos corredores de ônibus. Assim, vou tentar te explicar. Teresina, aqui na Zona Leste, tinha um índice de aproveitamento de 4 da área. Você comprava um terreno de X metros quadrados, podia construir 4 vezes aquilo. Ele modificou para 1,5 e liberou isso só nos corredores de ônibus. Para isso, você não construía, não verticalizava nos corredores, você tinha que pagar um negócio chamado ortogonerosa. Você tinha que comprar o terreno do particular e o terreno aéreo da prefeitura para poder você isso empreender. deve ter sido uma briga. E isso foi uma briga. E isso, justamente, era para poder adensar a cidade nos corredores de ônibus. Firmino foi, assim, muito ousado com os corredores, com os terminais, né? E por que os terminais não deram certo? Porque não deu tempo dele implementar. Essas mudanças todas, elas não conseguiram chegar no fim, né? O governo mudou e hoje você vê aí tudo abandonado. Uma dos grandes sonhos da população que andava de ônibus naquela época eram as paradas climatizadas, né? Você vê hoje, você passa por essas paradas, todas os ar-condicionados, os vidros, tudo foram levados. É uma pena. Agora eu estava falando do transporte, que assim, o transporte, ele é simples fácil de ser resolvido, é fácil, mas é muito caro. Por quê? Porque o transporte, para ele ser atrativo, ele precisa ser subsidiado. Hoje nós temos uma tarifa que eles chamam, a tarifa real seria de R$ 9,00. É o último, não sei se o combustível aumentou e atualizou. Mas o último dado é esse. O último dado era esse. E a passagem na ponta estava 4. Essa diferença entre a passagem, ela é o subsídio. A tarifa social e a tarifa real, o que a prefeitura decide que se cobre da população, fora as gratuidades, isso aí é compensado pelo subsídio, né? Então, o subsídio é que faz o transporte funcionar. Agora, o que está acontecendo hoje em Teresina? A prefeitura não pagava o subsídio em dia e as empresas não eram cobradas e nem prestavam serviço de qualidade. As empresas passaram a prestar um mau serviço, né? E porque não recebiam também em dia. É uma coisa levar Mas a outra. a gratuidade, você acha que é importante? Eu acho que a gratuidade ela é muito cara para o teresinense, né? Eu acho que ela poderia ser estudada para o centro. Né? Centro seria Mas uma opção. eu não acho que essa conta ela feche todo, porque ela ia onerar muito assim, a cidade. A cidade ia ter que investir por isso que há até uma discussão entre o Fábio e o Dr. Silvio, porque o Dr. Silvio acha que a conta ela não fecha da gratuidade. E o Fábio já fala com o fala dos ônibus elétricos a longo prazo, isso possa... Porque assim, tudo isso tem um custo, né? Então assim, a gente também tem que, acho que o gestor ele tem que ter a responsabilidade de saber se isso cabe dentro do orçamento. Porque para você gastar num lugar, você tem que tirar do outro. Vai tirar da onde? Teresina tem um orçamento muito limitado, né? Tanto é que todas as obras de infraestrutura em Teresina são com dinheiros externos ou são com... Que é muito caro o tipo de obra de infraestrutura. Muito caro, né? infraestrutura. E o pessoal tirou muito empréstimo aí e não fez as obras. Essa conta ainda vai chegar aí pro próximo prefeito. Gestor que pega... Vai pegar um desafio grande, né? Todas as grandes obras, elas não foram concluídas como deveriam. Há quem diga que tem um transporte público em Teresina que funciona, o VLT. Pois é, eu até andei no VLT aqui, né? Realmente os trens, eles estão bem melhores, eu andei recentemente, né? Agora eu acho que a população assim, do Grande Disseu podia prestigiar mais. Eu acho que está faltando, acho que o principal se tem, né? Que foi o sonho aí do nosso
eterno aí, Alberto Silva. Lá vem de novo a história da comunicação, né? Eu acho que assim, que tem que melhorar um pouquinho os terminais e melhorar os trilhos, porque as máquinas elas já estão bem melhores do que já foram. E comunicar mais com a população para Comunicar entender que tem o mais, serviço, né? É muito rápido você sair ali do Grande Disseu e ir para a Praça da Bandeira. Bom, qual é a nota e a avaliação que você daria para o vereador Aloysio nesses últimos 3 mandatos? Eu sou muito responsável com meus compromissos de vereador. Para mim é difícil me autoavaliar, mas eu me empenho aqui, Yeltsin, para fazer o máximo. Dói muito, assim, quando confrontam um compromisso que eu não vá para a sessão. Assim, eu acompanho tudo o que acontece na cidade. Todas as mudanças do plano diretor, todas as discussões como essa do centro, do transporte coletivo, essa crise na saúde. Eu liguei para o presidente Enzo no dia 31 de dezembro de 2023, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, saindo aí os equipamentos aí tão Aquele escândalo lá. Aquele escândalo lá. Bora fazer alguma coisa. Ele, não, nós estamos fazendo, nós vamos fazer uma sessão extraordinária no dia 2. E eu tive lá. Eu e mais 12. Só foram 13 vereadores lá presentes para discutir a saúde o HUT é uma coisa muito importante para Teresina. As pessoas que não têm condições, na dor elas vão bater lá no HUT. Então, assim, em todas as discussões da cidade, eu sempre tive presente. Vou mudar a pergunta, então. O vereador Aloysio Sampaio, por exemplo, ele foi um vereador dedicado e cumpriu aquilo que foi determinado pelo povo? Com todas as limitações de ser oposição a um péssimo prefeito. Porque a gente pode até ser oposição, né? E sentar na mesa com o prefeito e dialogar. O doutor Pessoa, ele não tem diálogo, né? Ele já sabe de tudo. Ele já tem a receita pronta. E tá aí esse governo, essa avaliação que ele tem. Tem uma curiosidade, vereador. Eu lembro... Pode falar, se você não, quiser. Assim, nada contra ele como pessoa, né? Assim, como ser humano. Você foi vereador com ele, colega? Fui vereador com ele, tinha o maior carinho por ele, mas como gestor, pra mim tá reprovado. Você esperava mais dele? Eu esperava que ele se cercasse, como eu acabei de falar, que ele fizesse uma equipe mais técnica. Entendi. Ele fez muita política na prefeitura. Essas SAADs todas foram entregues. O Firmino não entregava SAAD para vereador. As exceções muito raras. O cara vai dizer, o Jeová ficou muito tempo lá, vereador. Do Firmino, não. Não, do Pessoa. Mas assim, eu acho que o doutor Pessoa não deveria ter entregue politicamente. Como político. Eu não teria entregue nem para o Jeová, nem para ninguém. Pronto, era isso que eu... Né? Eu teria colocado pessoas... É lógico que nós, vereadores, precisamos de espaço. O vereador da base, ele indica cargos. Agora, tem alguns cargos que eu acho que ele não deveria ter negociado. Tipo, SAAD, saúde, educação. Esses são de critérios técnicos. Eu acho que assim, vou refazer inclusive a resposta. Eu acho que para você entregar uma SAAD para um político, o cara tem que ter perfil de técnico. Né? Não é qualquer um que... Não é que seja que o político não possa assumir, mas que ele tenha aquele perfil completamente técnico. Eu acho que um médico, ele não pode ser, vamos dizer assim, eu se fosse prefeito não convidaria um médico para ser superintendente de uma SAAD, nem para ir para o trânsito. Talvez eu colocaria ele na Fundação Municipal de Saúde. Se for um médico, eu acho que ele tem que ir para a área da saúde. Capacidade técnica, a não ser que ele, além de médico, tem várias outras pessoas aqui que tenham uma formação empresarial, administrativa, que possa... não, porque, assim, nem sempre também uma área, ela é também exclusiva daquela porque, por pessoa. Exemplo, você é formado em Direito, mas exerceu muito pouco, é muito empreendedor. Eu, por exemplo, fui secretário de Meio Ambiente, né? Não sou ambientalista, né? Mas era uma área que o direito ele também ajuda muito. Sim, sim. A legislação ambiental, ela está aí para ser estudada. O próprio secretário hoje do Meio Ambiente do governo do estado é um advogado, né? que é o Daniel. E ter feito um trabalho de grande relevância lá. Então, assim, na composição de uma equipe, tem que ser obedecido o critério político. É justo que o político participe da gestão, porque o político acabou ajudando a eleger, mas dentro da política você também tem que ter critérios técnicos. Qual seria o percentual ideal? Não, assim, eu acho que
tem que ser feito, tem que ser colocado o político no lugar que ele tem mais Aptidão. o perfil. Entendi. Eu tenho uma curiosidade, até porque você foi da era feminista, né, de boa parte daquela composição, e hoje a gente tem, por exemplo, Washington Bonfim na base do governo, a gente tem Fernando Said, aí a gente tem o ex-candidato a prefeito, que é o Montezuma, que eu tenho um grande carinho por ele, do lado do Silvio. Como é que você enxerga essa ala do PSDB que acabou meio que... João Vicente, agora que acabou de declarar apoio. Tu como político, como é que tu vê tudo isso? Mas eu acho que o PSDB raiz, ele tem que estar na oposição ao governo do PT, né? Porque assim, o Firmino sempre duelou com o Wellington, né? Nesses últimos anos, o Firmino teve uma posição, na maioria das vezes, muito mais divergente com o governo do PT do que com vamos dizer assim, com o governo. Nunca houve um acordo político depois que o Firmino se consolidou, com poucas exceções. Eu acho que só na época do Chico Gerardo, teve uma época que o PSDB e o PT teve uma eleição apenas que eles tiveram juntos. Então, assim, eu acho que a essência da oposição, ela está com o doutor Silvio, né? Inclusive está com o doutor Silvio o Kleber, que foi o nosso candidato na eleição passada, está com o doutor Silvio o Charles Silveira, que foi um dos grandes nomes das gestões municipais, está com o doutor Silvio o Elmano, que foi prefeito. Então, assim, agora, cada situação é uma situação. Existe pessoas que não tinham afinidade pessoal e que são técnicos e que foram convidados para ter outros caminhos. Não sou eu aqui que vou julgar, né? Mas, assim, eu acho que a oposição, de fato, o PSDB, ele tem tudo a ver com o grupo político que eu estou, que é o grupo político à oposição ao Fábio. Doutor Silvio tem condições de ser um grande prefeito para Teresina novamente? Todas as condições. O doutor Silvio tem muita experiência, tem muita credibilidade. Acredito que o doutor Silvio vai estabelecer critérios de ocupação de cargo, até porque, assim, eu sempre disse que essa eleição, se a gente fosse depender de lideranças políticas, a gente não chega lá. A gente tem que depender do povo, do sentimento de mudança do povo, e é assim que a gente acredita. O doutor Silvio saiu da prefeitura com 92% de aprovação. É um grande gestor, é desapegado, sabe cobrar, né? E sabe executar. Eu tenho, assim, eu acredito que Teresina seria muito importante para Teresina ter doutor Silvio de volta, e eu acredito que vai ter. Porque o doutor Silvio nunca perdeu uma eleição em Teresina. Até agora, até a última eleição que o Rafael ganhou do governo do estado, o Silvio ganhou aqui na capital. Teresina, o futuro começa com oportunidade, com um ambiente de negócio muito positivo, com segurança, com os serviços públicos funcionando, porque nós somos uma cidade que temos um povo hospitaleiro, um povo honrado, uma cidade que eu acho que é o melhor lugar. Eu não troco Teresina, como diz a música, por nem outro lugar. Literalmente a música. Eu amo aqui a minha cidade. Nasci aqui, fui criado em Teresina. Gosto para mim é uma honra de poder contribuir com a minha cidade sendo vereador. E vou lutar até o fim para continuar lá por mais 4 anos, Yeltsin. E eu acho que você tem tudo, porque afinal de contas, eu tô ouvindo gente brigar agora se dizendo assim... Se depender de trabalho, de vontade, aí você pode ter certeza que... Tem nos bastidores, óbvio, não tem como falar isso aí, porque, enfim, não tem como provar lá. Eu tenho visto gente se estapear por eleição de aspas, de vereador de 2.500 votos, porque vai entrar ali essas composições loucas que se fazem... Mudou muito, né? Pois a legislação mudou. Hoje, assim, a legislação, você vai ver que esses arranjos, eles vão diminuir muito. Hoje vai haver muitas renovações lá na Câmara, mas todas são... Vamos fazer quanto de aposta de renovação? Não sei te precisar, porque como essa legislação já mudou... Já teve vereador aqui que falou em 40%. Sim. Não foi 40%? 40%. Mas, assim, quem vai renovar vai chegar lá com muito voto. Porque, assim, as competições, elas estão diferentes da eleição nessa passada. eleição não vai ter mais aquela história de não entrei na rabeta.
Ou o cara tem voto, Porque assim, é difícil mostra- hoje. voto ou trabalho. Há assim, fim de coligações proporcionais, várias coisas mudaram, entendeu? Então, assim, é uma eleição mais difícil, é uma eleição para... E o voto em Teresina é um voto muito concorrido. A eleição de vereador ela é muito intimista, todo lugar É verdade. você tem Há quem diga que a eleição para vereador em Teresina é mais difícil que a eleição para deputado em Teresina. Com certeza, absolutamente. É muito diferente, né? Muito é muito mais. diferente. O Né? pedido do voto é um favor, é uma coisa mais intimista mesmo. É uma questão muito pessoal. E aí, enfim, tem várias outras pessoas. Aspectos. O que chama Tem vários atenção outros muito do aspectos. vereador Luiz é que de todas as eleições dele, de todas as votações, ele nunca foge de um limite de 10% e 15% para cima ou para baixo, não é muito consolidado a questão dos seus votos. É sinal de muita entrega de trabalho? Muita dedicação, né? Como eu disse, até o casamento já se foi por conta da política. Vai me deixar com peso na consciência de eu ter feito essa pergunta. Olha, agora. as pessoas têm que medir isso também, viu? Mas sabia? Uma uma abnegação muito assim, grande. eu entrego a Deus o nosso destino aí e nós vamos fazer a nossa parte. Eu acho que, assim, eu sou vereador porque eu amo essa cidade, porque eu gosto da política. Não é por um meio de vida. Pelo contrário, como eu disse, eu tiro meu paletó todo dia, meio-dia, visto a minha calça jeans. Tem 3 turnos, né, pô? 3 turnos, né? E vamos cumprir a nossa... E quero te fazer um convite aqui. A gente vai ter agora 28 debates, que eu acho que é a única oportunidade que Teresina vai ter de ter 2 debates semanais de um formato diferente na internet. E eu queria lhe convidar para participar desses debates aqui. Sempre são 3 candidatos, um de cada uma dessas bases. Eu acho que é salutar e importante esclarecimento para esse... Estou à disposição. Eu acho que quem é político, ele tem que prestar conta para a sociedade. Discutir as ideias. Então, né? vamos pro debate, vamos debater. Às vezes, assim, querer não é poder, às vezes você quer fazer, mas você depende de situações. Como eu disse, a gente teve aqui um governo que nem as nossas emendas parlamentares, que são impositivas, foram cumpridas na íntegra, né? Então, Para assim, todos? Para todos, assim, é muito, muito difícil, foi muito difícil ser vereador com o doutor Pessoa prefeito. Foi mesmo. Muito difícil. Tem relatos... Não tem diálogo e não tem para mim, a gestão... Tu sabe o que eu escuto de gente da base do prefeito? Que nunca teve um prefeito tão bom como o prefeito Pessoa para os vereadores. A opinião a gente respeita, né? Acho que... Para os vereadores. É isso que eu tô falando. Tá certo. Para os vereadores, talvez seja É isso que eu tô um te governo perguntando. muito... Foi para pra todo quem mundo tava- igualitário ou não? Não, para quem estava na base do prefeito, parece que não foi, não. Porque Ah, agora tá havendo então- as dissidências, né? É, mas Tá eu havendo tava- aqui vereador A, B ou C, com apadrinhamento A, B ou C, agora tá havendo. Mas, assim, nunca o vereador, assim, eu fui da base do Firmino 2 vezes, fui secretário, mas acho que nunca foi tão forte um vereador que estava na base do governo. Isso acontece na realidade, sempre governo fraco, parlamento forte, né? Os governos, assim, federais, estaduais, que são mais fracos, o parlamento acaba controlando mais o São governo. poderes paralelos. Para poderes paralelos. Cada vez mais A fortes. turma cresce mesmo, né? Meu irmão, eu quero lhe agradecer e te convidar já para outros episódios. A gente vai ter muitos episódios próximos Eu é que agradeço a oportunidade. próximos à eleição. Eu acho que essa eleição talvez seja a eleição mais digital da história, né? De um poder de convencimento também pelo digital muito forte. E bater esse papo contigo e saber que você tem de prestar contas é muito bom para a população entender. Né? E hoje o seu canal tem um respeito muito grande, tem uma audiência muito grande. Então, acho que vir aqui é um privilégio e nós estamos sempre à disposição para debater a nossa cidade de Teresina, para também ouvir críticas. Eu acho que a população ela também tem, Eldson, que participar mais dos mandatos. Não é só da eleição, não. Tem que cobrar mais do vereador, tem que ir na Eu Câmara. acho que tem que dar mais sugestão Tem também, que sabe? ir na rede social, É. tem que ir no WhatsApp, tem que cobrar. Acho que a população ela tem que entender que o vereador é um representante dela. O vereador não está lá para O problema causa também, própria. acho que o Wilson deve concordar com isso, é que a gente vive uma onda de ódio muito grande às vezes, né? É muito bacana se você pudesse entrar vamos lá no Instagram do vereador Aloysio e dizer assim, vereador, acho que esse posicionamento seu não foi legal, uma sugestão é isso, é aquilo, mas não, a galera entra para... eu acho que O radical nunca funciona. a gente precisa viver com o contraditório, né? Isso. A discussão, assim, é interessante lá na Câmara, quando a gente discute um projeto, e às vezes o projeto é emendado por 1 ou 2, 3 vereadores. Então, assim,
Aquilo ali é uma casa de várias representações, de vários segmentos da sociedade. Sim. Então, aquilo ali é plural. Ele não pode ali você debater uma coisa do interesse apenas daquele nicho. Você tem que debater o interesse da cidade. O interesse da cidade. E é por isso que é importante a representatividade no parlamento, seja federal, seja municipal, seja estadual. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez. Conta com a gente aqui. Eu é que agradeço. Obrigado, Kilson. Ok. Vamos para a próxima? Só amanhã, né? Amanhã. Amanhã. Isso aí, é o cast. Se inscreva no canal, ativa o sininho, maratona aqui em cima, mais um episódio. É do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.